Boa noite, queridos. Boa noite, queridas. Boa noite, queridos. Olha que prazer imenso poder estar aqui com vocês mais uma vez. Apesar de tudo isso que está acontecendo, né, no Brasil, principalmente para os educadores nesse final de ano. Nós estamos aqui na nossa terceira jornada psicanalítica, que traz como tema sociedade, né, política e psicanálise. Vocês estão nos acompanhando desde segunda-feira, né? Nós tivemos aí a doutora Rosângela Hilário, nós tivemos já aqui a Gilda Pitombo, nós tivemos aqui a Mariane Molica, pessoas fantásticas, cada uma trazendo dentro da sua temática contribuições importantíssimas para a psicanálise. Hoje, nós teremos um querido amigo, um psicanalista a quem eu me referencio na minha prática teórica, Christian Dunker. Mas antes de falar dessa temática, eu queria aqui trazer a minha nota de repúdio enquanto pesquisador. E aí, simbolizando isso, eu queria também convidar o meu amigo que está dividindo essa parceria conosco, né? Ronald Lopes. Vem cá, Ronald. Nós dois, Olá. né? Dois pesquisadores. O Ronald está fazendo o doutorado dele ali na UERJ e eu faço o meu mestrado aqui na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ambos, né, somos pesquisadores do Laboratório de Educação, Gênero e Sexualidade, e não poderia aqui iniciar o nosso evento de hoje sem deixar a nossa nota de repúdio a um governo que tem uma política de morte, né, uma necropolítica, e que, finalizando, ou seja, terminando, perpetra esse último golpe contra a educação, deixando aí milhares de pesquisadores sem as suas bolsas. Gente, um dos critérios, eu sou um bolsista CAPES, um dos critérios para você ser bolsista CAPES é você não ter vínculo empregatício. Esse é um dos critérios, para que a partir da bolsa você possa se dedicar de tempo integral à sua pesquisa. Então, cortar o recurso da CAPES não é só cortar o recurso da educação, é jogar os pesquisadores no furo, sabe? É jogar os pesquisadores no vazio de angústia. É um atentado à integridade de cada pesquisador, que com esse dinheiro, né, que com esse recurso paga contas, mantém a sua pesquisa, enfim. Isso mostra, né, que esse golpe não é um golpe aleatório, é um golpe pensado, porque todo canalha tem na educação o seu inimigo. Todo ditador tem a educação como inimiga. Um país não se faz com chuteiras. Já dizia Monteiro Lobato que um país se faz com homens e livros. Já dizia Castro Alves que um país se faz com livros. Já dizia Paulo Freire que um país se faz com educação e livros. Então a gente precisa entender que esse golpe não é um golpe aleatório, é um golpe que começa lá em 2016, quando o primeiro golpista, Michel Temer, congela durante aí 20 anos as verbas para a saúde e a educação. Lembrando que as bolsas CAPES são bolsas para mestrado, doutorado e pós-doutorado, estão defasados há 10 anos. Estão com valores defasados há 10 anos. Não é isso, Ronald? É E, isso mesmo. e é uma ruptura com aquilo que era a política pública do governo do PT em relação à educação. Né? A construção que esse governo fez de universidades, de institutos de pesquisa. Então, o que você tem é um congelamento desse processo da educação, daquilo que o Darcy Ribeiro vai dizer, né, que cada golpe perpetrado contra a educação não é um golpe aleatório, mas é um golpe pensado pelas políticas de poder e de controle. Então, Olha deixamos só, aqui a nossa nota de repúdio. Pode falar, Ronald. exatamente. A nota de repúdio que a gente deixa aqui registrado, né, com indignação, não como uma revolta mimada, adolescente, infantil, nada disso. Mas é que a coisa ficou séria, muito séria, né? É Você, a vida indignação. da ação, exatamente, ela onde o sujeito, a vida da educação é onde o sujeito se institui culturalmente. Né? Então, se você odeia a educação, então você é um ditador, um fascista, né? Porque ele retira do sujeito, né?
a possibilidade de se desalienar. Então, quer dizer, enquanto nós, pesquisadores do Laboratório de Educação, Gênero e Sexualidade, vejamos aqui a nossa nota de repúdio e indignação que o corte na educação é um impulso à morte, né? Conduzindo o sujeito na barbárie, na incivilidade, enfim, em todas as... o processo civilizatório está comprometido se a gente desinveste, né? Seja economicamente, dinheiro financeiramente, ou até libidinalmente, né? E a gente está falando exatamente disso, ou seja, se você desinveste libidinalmente a educação, você compromete todo o processo civilizatório que a gente conseguiu chegar até aqui, por conta do processo civilizatório, e a educação é um pilar disso, né? Então, quer dizer, quando você faz esse comprometimento, né? Quando você faz essa fissura, essa racha no pilar educacional, você compromete todo o edifício, né, da civilização. Então, a gente deixa aqui nossa nota de repúdio, tá bom? Eu vou deixar com Ronald, você, eu quero aproveitar, tá? Eu quero aproveitar essa tua fala e falar sobre isso, esse ato do Estado. A gente pode chamar isso de um ato de violência. Um ato de violência, né, instituído pelos dispositivos de poder. E aí, quando a gente fala desse ato de violência instituído pelos dispositivos de poder, isso não é aleatório. Isso é uma forma de manter o poder falocrático das elites. Né? É uma forma de manter. E aí, falando nessa temática, Ronald, a gente vai falar, então, de uma forma que o poder tem, né? Que esse ato violento, essa necropolítica, como você falou, esse impulso da morte, essa necropolítica é aquilo que, de uma certa forma, dialoga com o nosso tema de hoje. Exato. Isso dialoga com esse tema de hoje. Né? A perversão, esse ato perverso, né? A perversão, ela é a forma fundamental para as individualidades, né? Individualidades que se apropriam de bens e de valores para usufruto de um gozo. O sujeito goza com isso, entende? Uhum. E um gozo que implica que não existe mais a possibilidade de se estabelecer laços intersubjetivos. Aí o que a gente tem? O outro é sempre um outro manipulado, o outro é sempre um outro como objeto para as individualidades, né? O outro é reduzido a um fetiche. Foi pensando nessa temática que nós convidamos o querido Christian Dunker, que é psicanalista. Aliás, gente, ele não tem nem como falar, porque o currículo é longo e dispensa apresentações. Querido, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Gente, o Christian está no Uruguai, né? Quando a gente contatou ele, né, a gente falou, ele estava em viagem, mesmo assim, ele falou, não, Jário, eu vou estar aí, pode contar comigo. Né? Quando a gente pensou esse tema, Cris, essa coisa da política, da necropolítica, de tudo isso que a gente está vivendo desde o golpe que se inicia ali em 2016 ainda, em relação, aliás, bem antes, lá em 2013, né? E vem se desenrolando com o golpe perpetrado contra a educação e a saúde pelo Michel Temer, em 2018, quer dizer, a gente está vivendo uma série de canalices. Então, quando eu pensei nesse tema, né, quando a gente pensou nesse tema, eu falei, olha, não tem outra pessoa. Porque é um dos primeiros psicanalistas, eu quero deixar isso aqui registrado, um dos primeiros psicanalistas a sair da comodidade da clínica e vir para a polis, dar a cara a tapa, como se diz, né? Dar nome a essa perversão, foi você. Você foi um dos primeiros, né? Eu me lembro quando lá atrás ainda o pessoal estava questionando se era o bolsonarismo uma espécie de sociopatia, se era uma psicopatia. Você vê, não, isso aí é o canalha. É o canalha. Né? E aí você traz esse discurso do Lacan de volta. Lacan nunca fez tanto sentido pra gente quando você traz esse discurso esquecido, né? Lacan fala 2 vezes só do canalha, né? Lá no discurso da televisão, e aí você traz esse discurso em volta. Seja bem-vindo, querido. Pô, eu agradeço muito, Jairo, Ronald, todo o pessoal aí que está assistindo a gente. Queria agradecer a compreensão de vocês para a gente fazer essa mudança de ontem para hoje, meio em cima da hora, né?
E queria já assim cumprimentar pela escolha excelente do título, né? Necropolítica, da queda do pai à ascensão do canalha. Né? Eu acho que isso tem uma relação direta aí com essa nota de repúdio que eu vou endossar, né? Eu vou trazer alguns ingredientes a mais. Né? Quer dizer, isso não é um desajuste de fim de mandato, em que a quantidade de imprevisões gerou um desencontro. Isso é uma política, né, que vem sendo praticada desde a entrada de Bolsonaro no governo. Né? Talvez antes disso, já com Temer, você tinha um ou outro anúncio, mas eu lembro de uma reunião em Brasília, onde eu tive que escutar, né, da nova representante da CAPES, da representante bolsonarista, que o Brasil já tinha feito sua parte. A gente assim foi cumprimentado, porque a pós-graduação hoje no Brasil é uma realidade, todos os estados têm uma pós-graduação, e mais ou menos a gente chegou a um patamar aí de reconhecimento internacional, e tá bom, deu. Assim, nós não precisamos crescer mais, né? A gente já comprou aquele signo assim de status que a gente precisava. A gente já instalou um parque de educação, claro, para poucos, e a ideia é assim que isso se mantenha assim. Né? Então, é como se você tivesse transportado o sistema de segregação, né, que antes era muito fortemente ligado à graduação, nas escolas, nas faculdades públicas. Com as cotas a gente conseguiu, e as ações afirmativas conseguiu diminuir um pouco isso. Então, agora, a linha de corte vira a pós-graduação. Vamos diminuir, porque daí entram aqueles de sempre e a gente mantém, né, uma espécie assim de competição de todos contra todos, para ver quem é que sobe, 4 ou 5. Você transforma os professores em burocratas, né, perseguindo a ração alimentar dada pelo Estado, sem qualquer plano de expansão. Né? Quer dizer, a ideia é explícita, ela não é um fruto de confusão, né? É uma ideia de criar um acesso à educação, à pesquisa, à ciência para poucos. Né? O próximo capítulo dessa história, se é que ele, por pouco a gente não entra nessa, era mais ou menos assim: quais são as boas que a gente tem, as boas pós-graduações que a gente tem, sei lá, em arqueologia, em antropologia, em letras? São essas aqui, essas 10, as outras fecham. Para que a gente precisa ter cursos de letras por aí? Para que a gente precisa investir em ciência e tecnologia? Né? E o nosso dilema, eu acho que o enfrentamento mais grave da situação, é que isso, dito explicitamente, acabou convencendo 48% da população do Brasil. Né? Para quem, assim, direto ou indiretamente, tudo bem, está valendo. Né? Vamos seguir uma coisa assim, porque as universidades são muito, vamos dizer assim, do Estado, gastam mal. Vamos acabar com essa balbúrdia. Né? Hoje, o que se investe em ciência é a mesma quantidade de dinheiro que se investia no ano 2000, tá? Antes desse choque final que suspendeu as bolsas. Dá para imaginar um país que investe 20 anos depois a mesma quantidade de dinheiro que investia 20 anos atrás? É essa a realidade que a gente tem, em cima de Covid, em cima de um desastre, né, em termos econômicos, em termos de inflação, em termos de desemprego, que vai aumentar a diferença social, quando a gente fala nesse bem simbólico que é a educação. Eu costumo falar, Christian, que o Brasil é o único país que precisou atravessar 2 pandemias, né? A Covid-19 e o Bolsonaro. Sim. Então, Christian, eu estava aqui também pensando, para a gente poder fechar esse quadro de uma nota de repúdio, assim, todos os antagonismos, né? A gente tem uma força também, começa bem assim, incipiente, bem lá no finalzinho de resistência e reação a isso tudo, né? Uhum. E eu lembro que o canalha, que a gente vai falar, que você vai falar aí
também daqui a pouco, ele estava patologizado, né? E esse movimento, né, de reação contrária acabou vindo à tona, emergindo, né, a figura do canalha, e, ao mesmo tempo, ele teve que ser despatologizado. Então, isso é muito importante, sabe? Que vem num movimento aí, junto com o golpe, junto com esse movimento todo, né? A gente também fica pensando nisso, né? Então, de fato, eu agradeço também, porque você também, nas redes sociais, foi um dos primeiros a fazer esse movimento, né? Teve outros psicanalistas também que fizeram esse movimento também, historiadores, né? Você estava discutindo com o Aquiles Mbembe também, você estava conversando isso com a gente aqui nos bastidores, antes da gente entrar. Ele também fez esse movimento, né? Utilizando aí do termo necropolítica para despatologizar o canalha, né? Então, quer dizer, eu também vejo esse movimento também contrário, antagônico, né? Ou seja, de força contrária. Christian, a casa é sua, tá bom? Você fica à vontade, o Legesex é teu, tá bom? A gente vai ficar aqui te ouvindo, daqui a instantes, depois da sua fala, a gente volta para bater um papo, tá bom? Tá, então vamos marcar aí até o quê? Umas 9 e pouco, para depois poder ter bastante tempo de debate, né? Isso, então, exatamente. Vou tentar ser sintético aqui, né? E já começando, né, Ronaldo? Esse processo que você assinalou é muito importante, né? Da gente entender o que é o canalha no sentido político, né? Ele pode ser definido como uma variante do cínico, né? E o cinismo é um sintoma social, né? Já descrito aí por outros, né? O cinismo é um sintoma da relação do sujeito com o seu desejo, né? Mas da relação do sujeito com a sua palavra, né? Por exemplo, vamos lembrar aquele famoso deputado que chega num momento muito próximo, parecido com o que a gente está vivendo, diante da Assembleia Federal, e diz assim: olha, nós estamos organizando aqui um pacto de distribuição de dinheiro, mas é em nome do mandamento bíblico, é dando que se recebe, né? Ou seja, é a utilização de discursos, de retóricas, de significantes, que tem uma certa relação com a lei, com a limitação, para fazer o seu contrário, né? Quer dizer, o canalha é alguém que goza com essa reversão da lei, né? Essa individualização da lei, no sentido próprio do termo, da palavra privilégio, né? A gente tem discutido muito aí os privilégios, inclusive no âmbito da educação. Privilegium, do latim, quer dizer lei privada, lei interna, lei que é de minha propriedade. Já entrando, então, aí na nossa conversa, mas fazendo uma espécie de assim, ponderação com o que o Ronald falou. Muito importante a gente não patologizar, num certo sentido, as figuras públicas, né, a política em geral, mas desde que a gente entenda a patologização como uma espécie assim, de estado de exceção. Né? Não, peraí, então a gente não leva em conta exatamente o que a pessoa está dizendo, porque ela tem uma doença, ela tem um sintoma, ela tem um problema. Né? Quer dizer, está em jogo também que patologia nós queremos, porque a gente vem desenvolvendo aí algumas ideias em torno das patologias do social. Né? Depende de como você entende o que é um sintoma, a gente pode ler melhor, né, esse tipo de sintoma social. Né? Para o Lacan, por exemplo, o proletariado era um sintoma social. Né? O meu trabalho sobre os condomínios no Brasil fala de um certo sintoma social, a brasileira. Né? Então, é um trabalho de dupla mão. Né? A gente desmedicalizar, a gente desnaturalizar, desipostasiar, né? O que são sintomas, o que são patologias, né? Entender que elas têm que ver com contradições sociais, sim, entender que elas têm que ver com déficits ou distorções nas nossas gramáticas e reconhecimentos, sim, entender que ela tem que ver com experiências sociais, com humilhação, com desrespeito, com racismo,
como opressão de gênero, sim, né? Quer dizer, essa ideia de que entrou no patológico, tem dono, né? Então daí são os psicólogos que fazem, são os médicos, ele precisa ser tratado e não ser confrontado, ela também está sujeita a uma espécie de revisão. Mas vamos entrar na nossa pauta, né? E o que eu queria conversar ou lançar assim como ideia para a gente discutir é, no fundo, uma tentativa de resposta para essa questão, né? A queda do pai e a ascensão do canalha. Né? Será que uma coisa tem que ver com outra? Né? Quando o pai declina, aparece uma espécie de espantalho do pai, de reencarnação do pai, de nova versão do pai, que se comporta, vamos dizer assim, ao modo de identificação com a lei, ao modo de particularização da lei, ao modo de familiarização da lei, né? Na produção e reprodução de privilégios. Mas antes, né, de pensar esse processo, tem esse significante que é necropolítica. Né? Então, isso eu acho que retoma algumas ideias que mas também outros, né, advogaram para qualificar o governo Bolsonaro, né, e o golpe dentro do Brasil, e o golpe dentro do golpe, que termina no corte de bolsas de estudo, né, quer dizer, essa série que compõe a gramática do golpe tem que ver com uma curiosa combinação entre necropolítica e biopolítica, né, que é o que dá aqui o título principal do nosso encontro. Né? Lembrando, né, biopolítica é uma expressão que aparece lá no Foucault, né, para falar justamente dessa incorporação corporal, né, da lei e de uma relação assim baseada, né, no corpo como último limite e na docilização do corpo, enfim, uma série de processos, né, que tornaram o organismo e sua corporificação ideológica uma matriz fundamental para a gente entender a alta modernidade. Mas a partir disso vem essa proposição do Achille Mbembe, né, necropolítica, dizendo, olha, isso vale, né, biopolítica, vale para aqueles que, assim, são alguéms, né? São os sujeitos, né? São aqueles que podem se apropriar do próprio corpo, são aqueles que estão sujeitos à lei num certo sentido. Por quê? No universo daqueles que passaram pela colonização, o que a versão do biopoder, né, da biopolítica, é a necropolítica. Ou seja, uma forma de administração do sofrimento e da vida baseada numa espécie assim de deixar morrer, mas de deixar morrer calculadamente, né, de administrar a morte, nos detalhes que vão desde o que a gente faz com o corpo, até como quem merece ter um funeral, quem merece ter sua vida lembrada, né, como vai na esteira da necropolítica lembrar Judith Butler, e quais são aqueles que são vidas matáveis, são vidas que podem desaparecer sem nome, que não prescindem de funeral, que vão ser assim legendadas como foi uma gripezinha, eu não sou coveiro, minha especialidade é matar. Né? Declarações necropolíticas à brasileira. Isso é muito importante, a gente pensar, né, que há uma primeira fase, né, da necropolítica que está associada, por exemplo, com os grandes massacres africanos, né, a colonização do Congo, tão bem retratados aí, né, no Coração das Trevas, do Joseph Conrad, mas a sua versão cinematográfica, né, porque Apocalipse Now também é muito interessante, né, para a gente ter uma ideia de como a necropolítica vai aparecer lá na Guerra do Vietnã, nas guerras coloniais e pós-coloniais também. Né?
Bom, mas nós temos que pensar, então, o que seria esse confronto, esse cruzamento entre uma biopolítica brasileira e uma necropolítica, segundo os termos da nossa colonização. Né? E isso para, então, qualificar como é que, no Brasil, no nosso contexto, a gente tem esse processo da queda do pai e a ascensão do canalha. Né? Eu já responderia, né, dizendo assim, olha, uma figura própria, né, para a gente ter uma tangibilidade desse personagem aí no Brasil, pelo menos no Brasil dos anos 70, 80, é a figura do gestor. Né? Por exemplo, pensando naquele gestor na saúde ou na educação, que ele, vamos dizer assim, ele opera números. Né? Ele distribui recursos, mas de forma isenta, de tal maneira a continuamente introduzir mais sofrimento e produzir mais desempenho. Né? Então, ele calculadamente está envolvido nessa, até o ponto em que o corpo não aguenta, e aí você tem adoecimentos ou morte física mesmo. Né? Então, essa figura, né, do gestor, ela tem um equivalente que é o síndico, né? Que é também esse que sucedeu no Brasil a figura talvez mais clara que a gente tem é do pai obsceno, do pai feroz, que é o senhor de engenho, que é o coronel, né, que é o grande latifundiário, que é aquele que, vamos dizer assim, no nosso caso, está possado da lei. Né? Está possado da lei no sentido mais hegeliano, né? Da luta entre o senhor e o escravo. Né? Está possado da lei como aparece lá no conto do Machado de Assis, O Espelho, né? Em que o sobrinho da tia, que é um filhinho de papai, vamos dizer assim, ele cresce, ele não sabe direito o que fazer da vida, e um dia ele se torna o alferes do império. Né? Olha lá a referência, né? O império. Sou alguém porque agora eu participo do império, eu estou colonizando. Né? E daí ele é todo garboso, tem a sua farda e etc. E daí ele vai visitar a tia, que era uma senhora de escravos, uma fazenda de escravos, né? De escravizados. Daí ele chega na fazenda e a tia vai visitar uma outra fazenda e ele se vê sozinho, né? Com aqueles que foram seus companheiros de infância, que ele conhecia, mas não escravizados. Né? E aí o que começa a acontecer? Os trabalhadores, na verdade, da fazenda olham para ele e dizem: você continua a ser aquele idiota infantil, né? Aquele que é o filhinho da tia, que não sabe direito o que fazer com nada, a gente não te reconhece. Né? Você tem uma farda, mas para que farda? Você tinha um chicote antes, você tinha o direito de vida e de morte, mas para que a farda? A farda para nós não faz o menor sentido. Né? E aí ele entra numa terrível depressão. Ele entra numa depressão e vai descrevendo, né? Quer dizer, falta de sentido, ele não sente mais prazer com as coisas, ele começa a se indagar o que ele foi fazer da vida, para que a farda, ele faz uma crise, né? Uma crise que a gente pode dizer uma crise narcísica, né? Porque, e aí o apelo ao Hegel, né? Na luta entre o senhor e o escravo, assim foi traduzido, quando o senhor vence, né, pela força, ele obtém um reconhecimento que ele mesmo não reconhece como legítimo, como suficiente, como aquilo que satisfaz no sentido de suporta o seu desejo. Né? Ou seja, o que aparece lá nessa metáfora da fenomenologia do espírito? Né? Quer dizer, o mestre, o senhor, na medida que ele impõe a escravização ao outro, ele se cria um efeito rebote que é de ser reconhecido por uma gramática que ele mesmo não reconhece, por uma lei que ele mesmo não reconhece. E daí ela diz, sobra para ele duas soluções. Ele tem que procurar outro mestre para escravizar, né? E ele se embrutece no gozo. Né? E ele se embrutece, né? Porque lhe resta apenas, né,
impor mais agressividade, mais violência, mais reificação, porque ele abandona, né, ele renuncia à gramática social do reconhecimento, que é a lei das leis, né? Quer dizer, que a gente se reconhece mutuamente, e nesse processo e nessa luta, porque são gramáticas que são concorrentes, a gente vai definindo o que é o processo social, e nisso se tornando todos nós, essa era a ideia do Hegel, não mais escravos aos senhores, são mestres, mas cidadãos. Então, essa é uma alegoria sobre a cidadania, né? E que no Brasil, curiosamente, ela é quase uma não alegoria. A gente pode ver isso aí em curso ainda presente, né? E voltando para o conto do Machado, o tal do Alferes, como é que ele resolve a situação? Ele se veste com a farda, ele se coloca diante do espelho e ele fica assim enaltecendo, ele fica assim se admirando, ele fica solitário diante da própria imagem, né? Então é um conto irônico, né? É um conto que fala desse impasse, mas que apresenta uma solução que não está no Hegel, né? Ou seja, ele se embrutece de uma maneira que não parece assim tão brutal. Ele se embrutece narcisicamente, né? Bom, essa alegoria ela tem uma importância, vamos dizer assim, histórica, eu diria assim, para nós, né? Porque de onde foi que o Hegel tirou essa ideia, né, do capítulo 4 da Fenomenologia do Espírito? O que ele leu? Você sabe, né? Todos os capítulos desse livro são figuras da história, mas são figuras da história tiradas do romance, os bandoleiros, tiradas dos estoicos, tiradas da filosofia, tiradas de livros que ele leu e que ele achava assim, que representava o espírito de uma época. O que ele leu para criar o Dialética do Senhor e do Escravo? As notícias sobre a Revolução do Haiti. 1801, né? L'Ouverture enfrenta, né, o Napoleão Negro enfrenta as tropas francesas, né, o batalhão polonês, derrota e cria, né, e torna a colônia de São Domingo a primeira colônia livre e onde abole a escravidão. Olha só. Bom, como retaliação, como, olha lá, a necropolítica, como ela funciona. Você isolou a colônia de São Domingo, depois tornada Haiti, e ali você cria um bolsão de miséria, de pobreza, de corrupção e etc. E se perguntar, deve ter aqui alguma coisa que explica isso. É claro, é a necropolítica, um ótimo exemplo, né? Bom, mas por que eu estou dizendo isso? Para ir a uma figura, né, muito discutida, e talvez para alguns aqui isso vai ser assim repetitivo, mas que interpreta, né, lê essa queda do pai. Queda do pai, a leitura mais simples, que é a queda do patriarcado, né? Você vai dizer, puxa, é algo que a gente, enquanto forma poder, ambiciona que aconteça, né? Tomara que venha a acontecer. Por outro lado, é um processo que marca as diferentes interpretações sobre o que é o processo moderno. Ou seja, desde o século XVI, né, contam-se histórias para colonizadores e colonos, dizendo assim, olha, tem um problema aqui na sociedade, é que falta uma espécie de fundamento para a lei. E esse fundamento ele está criando aqui os problemas, né? Por quê? Porque nós estamos saindo do universo teológico, né? Estamos saindo do universo em que o fundamento da lei estava num pai que é o pai de todos os pais, é um pai eterno, vamos dizer assim. Começa uma desconfiança sobre isso, né? E essa desconfiança, então, vai caracterizar desde o século XVI até o nosso momento, né, que vai incluir o século XIX, vai incluir as revoluções, como a haitiana, vai incluir o Machado, de quem a gente falou, né, o Machado de Assis. Ou seja, esse processo todo está ligado à queda do pai. É mais ou menos assim, esse pai já está em queda há muito tempo, caramba, ele não termina a sua queda,
que é que está acontecendo que ele não cai de uma vez, né? Ele não vai Untergang, né? Ele não morre, né, de uma vez, para que a gente possa, então, inventar uma outra coisa. Então, vejam, né, que essa é uma pergunta que vai ajudar a gente a entender até a própria origem da psicanálise, né? Bom, por que da psicanálise surge em 1897 e não 1777, e não 1687? Olha, é possível, né, que isso tenha que ver com uma certa maneira de sofrer. A psicanálise é a extensão, não é a causa, né? Quer dizer, ela é consequência de uma maneira de sofrer referida justamente a um certo momento da queda do pai, né? É um momento marcado literariamente pelo romance, né? Mas um momento também marcado pelo balançar dos impérios, né? E a ascensão da forma república, a ascensão da forma mais constitucionalista, do poder, ou seja, nesse momento em que começam, né, o Império Austro-Húngaro começa a entrar em colapsos, o Império Alemão também, os ingleses também, você tem ali uma formação, uma forma de sofrer que o Freud chamou de neurose, né? E há muitas maneiras de definir uma neurose, mas uma que me parece simples para a nossa ocasião aqui de conversa é dizer assim: um neurótico é um sujeito que ele assim reinventa o pai, né? Ele não suporta a queda do pai. Ele não gosta que esse pai está caindo. Porque quando o pai está caindo, o que sobra? Eu tenho que me decidir contra o meu desejo. Eu tenho que ser livre, vai dizer o Sartre. As relações de autoridade começam a ficar assim confusas. Eu não sei quem manda, quem obedece. Eu posso pressentir, ainda que imaginariamente, um estado de anomia, um estado de bagunça. Olha lá, vocês estão vendo que uma interpretação social, né, de que nós vivemos numa bagunça, numa anomia, é, ao mesmo tempo, algo que elicia, né, a volta do pai. Não, dizer, opa, ele não está, na verdade, o que explica a anomia é que ele está caindo, então a gente tem que repor o pai no seu lugar, né? Então, as revoluções totalitaristas, né, são nazismo, fascismo, stalinismo, são contra-revoluções preventivas, né? Elas vão dizer assim, nós vamos pegar esse processo, vamos interrompê-lo, começar de novo, como começou um dia a modernidade. Só que agora vamos colocar o pai de volta no seu lugar, e daí vai dar certo, né? Quer dizer, isso acontecendo, vamos dizer, em escala sociológica, na escala neurótica, o que acontece, eu não consigo me orientar pelo Paps, então eu, pequeno Hans, né, crio um cavalo que é obsceno, que é bruto, que vai me morder, e eu sofro com isso, eu tenho medo de cavalo, não vou na rua. Mas, ao mesmo tempo, né, isso faz o quê? Faz privilégio, cria uma lei própria, para uso pessoal, para uso interno, né? Eu estou, então, impedido de fazer certas coisas que talvez eu quisesse, porque eu me criei esse, que o Freud chama, né, esse totem, né? E a partir desse totem nós temos um tabu, né, um conjunto de restrições. Bom, a gente pode dizer, na histeria, né, como se, bom, essa queda do pai é simultaneamente a sua transformação em homem. E um homem sedutor, e um homem violento, e um homem que não está à altura do pai, e o pai que não está à altura do homem. Quer dizer, você tem assim uma definição da histeria como uma espécie assim de sofrimento, porque o pai não está à altura que ele devia estar, o pai está frágil, o pai não se comporta como deve, sim, porque ele está em queda, ele está em degradação. E na neurose obsessiva a gente tem o contrário, né? Pensando assim narrativamente. É um pai que ele está demasiadamente no seu lugar, um pai insuperável, um pai excessivamente idealizado, um pai que não me deixa fazer o que eu gostaria, portanto eu sonho que ele vai morrer uma hora, e a minha liberdade vai vir quando ele morrer, portanto eu tenho que me virar com a culpa de ter tido esse pensamento, e aí a coisa vai, né? Bom, mas isso funciona perfeitamente bem para
final do século XIX. Isso funciona perfeitamente bem para a gente assim, entender os estados totalitários dos anos 30. Né? Isso funciona bem para a gente pensar no início da psicanálise e nessa clínica neurótica da histeria, da fobia e da neurose obsessiva. Mas aí, em 1938, vem o Lacan, num texto sobre a família, né, e diz o seguinte: o declínio da função social da imago paterna fará substituir as neuroses clássicas, essas que a gente comentou, por neuroses de caráter. Vamos dizer assim, caráter, isso me lembra canalha. Canalha não tem caráter. Reduza um pouco, vai mais devagar nessa conclusão, porque a noção de caráter não se coaduna com o que a psicanálise chama de caráter. Né? O que é a definição do caráter para a psicanálise? É o nosso museu próprio, né? O nosso museu interno. Né? Vamos imaginar que a gente tem, né, durante o crescimento, durante o amadurecimento, né, uma série de hábitos, de prazeres, de fantasias que a gente vai deixando para trás. Né? Que foram conflitos, sei lá, tira a chupeta, não põe a chupeta, limpa, não come brócolis, não toma banho, não toma... Enfim, conflitos que a gente assim, supera, a gente entende, né, progressos e simbolização, supera aí, e eles ficam para trás. Né? O Freud diz, olha, eles ficam para trás, mas a gente guarda eles em algum lugar. Onde que a gente guarda eles? No nosso caráter. Né? O caráter é um museu. O caráter é um museu a céu aberto. Né? Então você olha para... O que é o caráter? O caráter é aquilo do qual a gente não se queixa, mas que é o museu dos conflitos ultrapassados, os conflitos que ficaram para trás. Né? Então, a gente pode redefinir o canalha, dizendo assim, o que é o canalha? É aquela que não está cuidando do seu museu, não tem museu, não deixou para trás certos conflitos, né? Como dizia o Reich foi um grande estudioso do caráter. Ele dizia, esse caráter ele se mostra no seu corpo, ele se mostra nas couraças do seu corpo. Né? Então, nas partes do seu corpo que você não pode ter prazer, um dia disseram para você que não toca aí, não mexe lá, não beija aqui, não faz aquilo. Ou seja, na geografia do nosso corpo e nos estados de exceção que essa geografia comporta. Né? Nos Guantánamos, nos Gazas, nas áreas restritas. Né? E para ele isso tinha uma especial relação com a nossa capacidade de agressividade, né? Ou de experimentar a satisfação. Né? O que então Lacan está dizendo? O declínio da função social da imago paterna, ou seja, não é bem só o pai, né? É função social da imago. O que é imago? Imago é uma determinada imagem que possui propriedades simbólicas, né? Tipo um ícone, tipo um selo. Você vai lá, mostra a imago, você adquire os poderes, né, paternos. Isso vai declinar e, no lugar disso, nós vamos ter outras neuroses. Neuroses que não estão mais ligadas a conflito, né? Conflito entre o eu e o desejo, mas estão ligadas a como a gente põe coisas no museu. Né? E essa previsão, né, feita em 1938, ela vai se confirmar. Né? Nos anos 60, nos anos 70, os psicanalistas se perguntam assim, onde é que foi parar aquela histérica, aquele obsessivo, a mesma criança fóbica não é mais a mesma. E, em vez disso, aparece o quê? Os sofrimentos narcísicos. As patologias ligadas ao quê? À imagem, ao sentimento de esvaziamento, ao sentimento de inadequação, ao sentimento de dismorfismo corporal, né? Quer dizer, o corpo nunca está bom, tem quilos a mais, o cabelo que não vai, o sentimento de não pertencimento, né? Nem a sua língua, nem a sua casa, a sua família, a sua história. Né? Todas essas são então, modalidades de sofrimentos narcísicos. E dos sofrimentos narcísicos, a gente vai ter o cinismo e, por extensão, né, as figuras aí do canalha. No fundo, eu estou dizendo,
o pai era um sintoma, né? Mas o que acontece quando ele deixa, né, de se figurar como uma função social organizativa, né? Eu passo a sofrer com os meus espelhos. E há, então, portanto, espaço para alguém dizer assim, não, mas vamos voltar lá, vamos pegar aquele pai que está morto e vamos torná-lo redivivo, né? Vamos refazê-lo em outras bases. E aí aparece o ditador. Né? Aí aparece esse pequeno grande homem, como fala lá o Adorno, né? Que não tem nada especial. Por que não pode ter nada especial? Porque essa é a condição que vai melhor se ajustar ao declínio da função social da imago paterna. Ele é um pai bobo, ele é um pai babaca, ele é um pai que não faz jus à sua função. E justamente por isso a gente encontra um outro espaço, né, para canalice. É como se fosse um pai que tem o poder e a autoridade do pai e usa mal, usa para oprimir, usa como o senhor, usa para gozar em cima dos outros. Né? Resultados. Nós temos um parceiro dos sintomas narcísicos, né? Que é esse fetiche do pai, né? Essa versão do pai. Bom, se essa ideia ela funciona, né, até aqui, eu queria usar ainda mais um tempinho que me resta para comentar uma conferência, né, uma conferência recente de agosto, né, de julho desse ano, onde eu estive com Achille Mbembe, o criador da necropolítica, né? E esse cruzamento ele vai ser favorecido, né, para a gente entender o processo bolsonarista, pelo que eu tinha colocado aqui, né? Quer dizer, o pai que foi um conflito, né? Quer dizer, um conflito constitutivo, estrutural, se vocês quiserem, e daí vem a solução de reencarná-lo. Aí vem Bolsonaro como um pai obsceno, né? Que cuida dos dele, da família dele, que tira o cara da Polícia Federal porque não quer que os filhos passem mal, que acha que a família dele é a referência para tudo que vai acontecer, que rouba dentro da minha família. Que bom, é um pai operando, né? Inclusive impondo, né, o pacto narcísico de eu protejo vocês, né? Vocês vêm comigo. Né? É o bullying, né? Bom, todo o problema, então, remonta a como é que a gente põe o pai no museu. Né? Que museu que a gente precisa para pôr o pai. Né? E aí é que eu vou cruzar com a conferência do Mbembe, que é uma conferência sobre museus. Né? É uma conferência que parte de uma discussão hoje em curso, sobre o que aconteceu com uma parte da memória histórica de boa parte da África que passou a ser assim, sequestrada e enviada para museus de todo mundo. Né? Sei lá, no British Museum, no Museu de História em Nova York, não há lugar no mundo onde você não tenha máscaras, né? Estava falando com o Ronald, né? Instrumentos, objetos funerários, objetos que pertencem, ou como diz o Mbembe, né? Que são contextual específico. Ele, naquela cultura, tem esta função e eles são, vamos dizer assim, objetos que podem ganhar vida em certas condições. Alguns. Há outros que não devem ser vistos, que são objetos, vamos dizer assim, que devem permanecer opacos ou então mostrados apenas em situações muito, muito específicas, né? Em rituais e etc. São objetos, né, como ele diz, personalhood. São objetos que muitas vezes pertencem a pessoas, né? Eles representam aquela pessoa. Né, como uma espécie assim, de totem, de duplo, né, narcísico, ou de totem daquela pessoa. Bom, imagina que esses objetos, né, ele estima aí pelo menos 65 mil, estão nos museus do mundo.
como é que... Essa pergunta eu achei genial. Porque ele diz assim, como é que esses objetos estão se sentindo? Né? Como é que esses objetos estão... Como é que vivem esses objetos? Né? Qual a vida social desses objetos? Né? E daí você começa a se dar conta, né, do impacto desse sequestro, né? De que eles foram arquivados, rastreados, eles se tornaram parte de uma história que confirma e justifica o próprio sequestro. Né? Eles são objetos que são difíceis de reconstruir o percurso deles. Né? O Mbembe chama de entanglement objects. Né? E o critério, né, da existência desses objetos é que eles são intrustability, né? Ou seja, eles não podem ser interpretados no próprio contexto de sua produção. São objetos fora de lugar, né? São objetos, por isso, sequestrados, que estão fazendo uma função equivocada, que são objetos que são, vamos dizer assim, deportados, né, de onde eles deviam estar. Então, o que a gente chega à conclusão? Tem um problema no museu. Tem um problema no museu e tem um problema no objeto. Como é que a gente resolve isso? Vejam como esse diagnóstico ele cabe no nosso caso em que você tem um canalha aparecendo no lugar da queda do pai. Né? Quer dizer, como é que ele pôde adquirir vida própria? Né? Como é que ele pôde encarnar o pai? Porque a gente não conseguiu pôr no museu, fazer boa história a ditadura militar. A gente começou a esquecer a violência que estava ali na nossa história. A gente começou a achar que aquilo é parte da solução, não é parte do problema. E quando que a gente começa a achar isso? Né? No momento em que começa a haver uma consciência, né, mais clara de gênero, de raça, de classe, em função da mobilidade social, portanto, da diversidade, da confusão, da anomia, se vocês quiserem, que o Brasil viveu entre 2002 e 2012. Né? Claro, sim, o governo Dilma começa a confusão, você consegue produzir, olha lá, uma história que diz isso aqui é o comunismo, isso aqui é o grande mal. Por que essa história funciona? Porque ela é uma história fora do museu. Ela é uma história que não coube no museu. O Brasil foi o último país a ter uma comissão verdade na América Latina. Vamos assistir o filme Argentina 1985. E no momento em que essa comissão termina, né, vamos dizer assim, é parte de um processo histórico, de escutar as pessoas, os indígenas, etc. Peraí, não queremos esse museu. Nós vamos tirar do museu e pôr na vida real. O quê? O pai que estava em queda, o pai que tinha que ter sido, vamos dizer assim, enlutado, né? Quer dizer, que tinha sido assim bem separado e posto no museu. A gente não conseguiu fazer isso. E quando a gente não consegue fazer isso, o que acontece? O pai volta. E ele volta exatamente como o pai do pequeno Hans, como um pai assim assustador, com todos os poderes, que se acha onipotente. De onde vem tudo isso? De onde vem esses predicados todos? Vem da infância. Né? Você olha para o Bolsonaro, ele é um pato, é um inepto. Mas de onde ele tira a sua força? Tá, porque eu sou um objeto, né, que está mal posto, né? Está mal posto no museu, tem que ser devolvido para o museu. E aí eu entro na segunda consideração do Mbembe, né? Que é assim, como é que você faz para colocá-lo no museu de novo? É a nossa tarefa agora. Né? Como é que você faz para que ele para que ele se entenda como algo que pertence a uma época, a um lugar, que aquilo faz história, que aquilo está inclusive faz história no sentido de história trágica,
né, da história que a gente lembra, não é que a gente quer repeti-la, para não repeti-la que a gente precisa do museu. Né? E o Mbembe diz, não basta pegar esse objeto e levá-lo de volta para o Benin, né? E colocá-lo de volta na Guiné Equatorial. Né? Por quê? Porque nesse trajeto ele deixou de ser aquele objeto. Ele é um objeto assim, agora que virou uma espécie de sombra de si mesmo. Em segundo lugar, porque para fazer isso você precisa o quê? De um trabalho de rehistoricização. Bom, então deixa eles nos seus lugares, né? Quer dizer, deixa eles lá nos museus europeus, deixa eles continuando a contar a história e enobrecer a história da colonização. Né? Aí ela faz uma consideração muito interessante. Ele diz assim, esses objetos eles foram armazenados na linguagem do outro. Eles precisam ser rearmazenados na linguagem do lugar ao qual de onde eles partiram. E isso pode ser feito com um sujeito num museu equivocado, porque daí você tem que mudar o museu e reinventar o museu. Olha só que interessante como isso cabe num conjunto de procedimentos que a gente viu serem operados durante o bolsonarismo, que é o quê? Apropriação de pautas à esquerda. Né? Apropriação de direitos humanos, agora é isso aqui. Olha, a corrupção, o desmando, bom, agora nós vamos pôr ordem na casa. Né? Ou seja, mas não para trazer cidadania e equidade. Né? Nós vamos fazer uma transformação que reproduz e acalenta ainda mais as diferenças. Mas essa parasitagem, né, das palavras, da expressão, liberdade. Né? Agora, essa discussão, não, vocês estão querendo fazer censura, nós somos a favor da liberdade. Mas qual liberdade? Liberdade é agredir os outros. Né? Liberdade é do self-made man, do empreendedorista, do youtuber obsceno, liberdade de agressão. Você vai dizer, puxa, mas é uma palavra, vamos reter, né? É uma palavra que foi armazenada numa linguagem do colonizador que faz isso, que ele rouba palavras. Ele não rouba só a nossa história, ele rouba as palavras que contam a nossa história. E isso começou, então, o bolsonarismo pode ser descrito como uma prática canalha por fazer isto. Né? Quer dizer, o canalha é aquele que se apropria da lei comum, da lei do outro, torna a sua para usar contra aquele que vamos dizer assim, o dono do objeto na sua origem, o dono da lei na sua origem. Né? Bom, então a gente tem aí novas moralidades, né, para construir, para pensar esses seres vivos, né, com propriedades mágico-curativas, tudo aquilo que remeteria, né, o pai do pai do pai do pai do pai do pai do pai, aquilo que para o Lacan seria assim a forma mais reduzida do pai, né? Que é o pai morto, né? Que é o pai que só opera pelo nome. Então a gente pode discutir se isso é ainda um projeto patriarcal, né? Se a gente não precisa disso. Ou a gente pode dizer assim, isto é uma forma de museu, né? Ou seja, um museu dos nomes, um museu que, de certa forma, aponta para a nossa ancestralidade, que, de certa forma, aponta para uma história, né, onde ninguém vai poder se arrogar ser o pai de todos, porque está lá, né, mostrando como ele é só mais um entre outros, e como ele é dependente, né, ele se reduz a um nome que o representa. Então, ele não tem poderes, né, que pode sair de lá e mandar no outro. Ele tem poderes que, como assim? A gente está desorientado, não sabe o que quer, vai lá no museu, vai meditar no museu. Tá bom, ok. Vou lá e volto. Não preciso carregar o museu nas costas, muito menos ter que nem a ver com fantasmas, né? Essa expressão do Mbembe, que vão saindo do museu e vão, assim, tomando conta da vida social. Né? Uma imagem belíssima.
né? O que ele está dizendo? Esses objetos sequestrados, aprisionados nos museus, eles se rebelam. Né? Eles se rebelam e eles aparecem a céu aberto, né? Eles aparecem fazendo diabruras, eles aparecem, né? Reivindicando uma forma mais pertinente de serem reconhecidos, reivindicando, vamos dizer assim, retorno para o lugar de onde vieram, né? Enquanto a gente não os puser direito no museu, eles vão ficar enchendo nossa paciência. Né? Então, o que a gente tem aí? Um modelo mbembiano de geração de sofrimento. Né? Então, por exemplo, não é à toa que a gente vai encontrar aí, contemporâneo desse movimento, toda a mitologia rediviva dos zumbis. Né? Tá lá no cinema, né? Mas a forma como a gente trata um contingente de pessoas que estão na rua, sem casa, errantes, estrangeiros, expatriados, esses, né, que são os objetos da necropolítica, que são os matáveis. Por que a gente considera, por que eles são, de certa forma, invisíveis? Por que a gente os trata como zumbis? Né? Zumbis no imaginário zumbi. Porque elas estão aí voltando, nos apontando o passado de descaso, descuido, destruição, e que nós queremos matá-los. É simples assim, nós queremos matá-los e eles voltam como o fantasma do pai do Hamlet, como os fantasmas vingativos. Isso produz o que é maior agressivização, pior ainda, porque agora nós estamos alienados, né? Nós não estamos percebendo que aquilo é uma figura histórica, né? Você acha que ela é real, olha aí o comunista. Né? O comunista não está mais no museu, ele está aí, ele vai entrar na sua casa, ele vai pegar suas mulheres, ele vai atacar suas crianças. E é o inferno que está sendo produzido para ser administrado como tal. Né? Vamos lembrar, né? A mítica, são várias narrativas, mas a mítica zumbi, voltando para a Revolução Haitiana. Né? Uma das versões, né, da origem dos zumbis é a seguinte: os haitianos se perguntavam, né, no contexto de crítica, né, do colonialismo, o que acontece com uma pessoa que ela fica rica? O que ela tem que ter para ficar rica? Quem são os ricos? Por que eles são ricos? E uma hipótese é a seguinte: eles são ricos porque eles conseguem fabricar escravos. Né? Eles conseguem fabricar escravizados no momento em que os escravizados não existem mais, por decreto, né? Ou não existiriam mais. Qual que é o segredo? Você pega uma pessoa que morre sozinha, e você tem esse saber, né? Que saber será esse? Você pega o corpo dessa pessoa morto e você põe essa pessoa viva de novo, e essa pessoa viva trabalha indefinidamente para você até o fim dos tempos. Ou seja, você privou essa pessoa, inclusive, da sua morte. Um zumbi, né? A dar um tiro na cabeça. No fundo, é uma espécie de... Não é um imortal no sentido de herói, né? Mas é aquele que não pode ser morto porque já está morto. Pensa nos filmes de zumbi, pense nos filmes de fantasma. Como é que você mata um fantasma? Difícil. Né? Então, o que a gente tem diante de nós é um canalha fantasma. Como é que você mata ele? Não elegeu? Tudo bem, mas ele continua vivo, né, no discurso bolsonarista. E isso vai dar trabalho. Porque para lidar com isso vai ter que fazer a lição de casa e desfazer a poção mágica e colocá-lo de fato no museu. No bom museu, no museu, vamos dizer assim, que guarda a sua própria historicidade. Né? Bom, a gente pode também ter uma outra forma de vamos dizer assim, de tratamento para esses objetos, ou de libertação desses objetos, né? Que o Mbembe, nessa conferência, ele aventa, né? Que é assim: se eles não puderem ter sua história reconstruída, será que eles não merecem morrer de fato? Será que eles não devem ser destruídos? Olha a hipótese, né? Destruídos
para se integrarem no espírito, né? Instruídos para fazerem parte do nosso patrimônio memorial. Né? Ele brinca com essa hipótese, ele diz assim, isso seria compatível, vamos dizer assim, com um mundo que eles assim, um mundo sem fronteiras, né? Porque nesse momento, para isso ser uma solução válida, a gente teria que abolir as fronteiras e pensar, por quê? Porque o problema do museu é que ele pertence a uma nação. O museu é uma estrutura gerada pelo nacionalismo, século XIX, XVIII, para justificar, né, quem nós somos e para justificar a colonização. Então, o problema do museu é que ele pertence a um país, ele pertence a uma nação. E o Mbembe vai lá e diz assim, então, se esses objetos, eles são isso que a gente está dizendo, para eles poderem propriamente pertencer a todos ou a ninguém, nós precisamos de museus planetários. Nós precisamos de museus abertos a todos, funcionando como uma espécie de base de pura circulação, e que seria um modelo e o protótipo, né, daquilo que é propriedade comum de todos. Olha que ideia incrível! É como se fosse assim, cada museu fosse uma ONU, né? um território de todos, em que você entra, que é administrado por todos, e que aí sim, né, a história de Angola, a história de Guiné-Bissau, a história de Cabinda, antes que fossem, enfim, países nacionalizados pela colonização da África, eles se dissolvem, né, nessa desfronteirização. Bom, pensem aí o que será o nosso destino. Vamos acabar com esse objeto, né, esse objeto encantado da nossa mitologia, da mitologia brasileira, né, que vem lá ancestralmente do Senhor de Engenho, ou vamos pô-lo no museu que seja de fato, né, próprio comum, né? E que trate esses objetos, né, como objetos à altura da sua própria história. Né? Bom, aí o Mbembe vai passar pela Hannah Arendt, né? Vai passar pelo pessimismo, né? O afropessimismo, vai, no fundo, né, pensar o que seria uma alternativa, né, a essa leitura, o afropessimismo, na apresentação dele, né, como uma certa leitura da colonização em termos que privilegiam a classe, né, que privilegiam assim o capital, que privilegiam quem tem o poder, quem tem os meios de violência, quem tem os meios de produção, e que, no fundo, vai terminar essa história toda numa vamos dizer assim, num problema que é como você repara isso. Né? Quer dizer, talvez seja irreparável. Talvez, voltamos, né, solução A, destruir os tais objetos, porque aí eles não pertencem a ninguém, não é que eles pertencem a todos. Né? Então, como uma espécie de crítica do afropessimismo, o Mbembe vai propor esse museu dos incommons, como ele chama. Né? Como ele chama. Incommons, né? Não comuns, né? E que seria uma forma da gente lembrar, né, da política e criar uma política para aqueles que seriam os non-humans, né? Os incommons, não? Os incomuns, como aqueles que são os objetos que não têm história para aqueles que são hoje tratados como não humanos. O que são os nossos bolsistas? Estão sendo tratados como não humanos. Você tem que ficar trabalhando, e não pode ter outro trabalho, e etc., e eu não te pago. Né? Essa dicotomia que a gente já tem no Brasil, né? Entre você é alguém, né? Então, biopolítica para você, ou você não é ninguém. E aí você está nessa encrenca, né? Em que os próprios termos do problema são problemáticos. Né? Então, ele vai dizer assim, existem duas formas de negar o comum. Né? O uncommon, que é o diferente de, e o incomum, o incommon, né? Aquilo que não pertence a ninguém em particular, aquilo que pertence a todos,
mas que não pode ser apropriado por ninguém. Né? Então, vejam só aí como tem uma lição que a gente pode dizer que vem da África, que vem do pensamento decolonial, né? Para a criação de um olhar em que o canalha possa voltar para o lugar que lhe pertence, né? Como figura, vamos dizer assim, mimética, kitsch, né? Substitutiva, fantasmática do pai, desde que o pai possa encontrar o seu museu. Né? Onde é que nós vamos estabelecer o Museu Bolsonaro? Né? Essa é a pergunta que eu deixaria para a gente discutir aí. Christian, foi maravilhosa a sua fala. Vou trazer o Jairo aqui também para a gente conversar um pouco. Tem vários comentários no chat. Deixa eu trazer ele aqui. Isso, muito bem. Tem vários comentários no chat. Olha, eu estou aqui. Estou aqui maravilhado. Ô, Christian, uma das coisas que a Melanie Klein diz que a inveja sublimada vira admiração. Então, assim, uma das coisas que eu tenho uma admiração incrível por você é o seu poder de síntese. Você falar de coisas assim, sabe, difíceis num tempo tão pequeno, porque você traz, né? Você traz Hannah Arendt e ao mesmo tempo você traz William Reich. Quando você trouxe o Reich, eu fiquei pensando naquele livro do Reich, quando ele fala sobre a psicologia das massas no fascismo. E eu não sei se você, né, utiliza isso na sua tese sobre o condomínio, que eu também acho fantástica. Inclusive, já utilizei parte desse material numa transmissão que eu fiz, né, a sua teoria do condomínio, que é a coisa que o Reich fala sobre o pequeno burguês, né, e como ele se identifica com o poder do Estado. E aí eu fiquei lembrando aqui, né, a coisa da sigla mesmo, desse necropoder que nós tivemos, que era exatamente família, Deus, né, e pátria. Quer dizer, isso é de fato que o Reich está falando lá sobre, se não me engano, no capítulo 2, quando ele fala da ideologia da família, na psicologia de massas do fascismo, e que dialoga com aquilo que o Hitler escreve no Mein Kampf, quando ele fala que, de uma certa maneira, o povo, na sua maioria, tinha uma constituição psíquica feminina, né? A questão do patriarcado, né? E aí você tem o Olavo de Carvalho, que era o guru do bolsonarismo o tempo todo falando desse patriarcado que precisava voltar. Eu queria entender um pouco essas amarrações que você fez, trazendo mais um pouco dessa coisa da lógica do condomínio. Tá. Bom, aí complicou, né? Porque são várias bolas que vêm ao mesmo tempo. Muito, mas você mexeu aqui. Eu fiquei de falar sobre meu livro, né? O Lacan, a Democracia. Ah, sim, gente. Deixa eu trazer isso também, que o Christian acabou de lançar o livro dele agora, que é Lacan e a Democracia, né? A clínica e crítica em tempos sombrios. Aliás, é um desses livros que a gente precisa ter na nossa biblioteca, na nossa leitura, tá? Tempos sombrios, né? Eu gostei demais, inclusive, desse título que você deu, né? Os Tempos Sombrios. Parabéns aí. E Lacan e a Democracia, que é ao concurso, né? Então, nesse livro tem algumas retomadas, né, dessa hipótese, né, de que o Brasil teria uma demarcação em termos de dialética de reconhecimento própria de uma vida em condomínio, ou seja, uma vida em que você reduz a democracia para os poucos que podem pagar, né, e daí você recria ali um mundo onde a divisão social ela é neutralizada, você tem elevador de serviço, elevador social, e daí você goza, né, numa ordem que é completamente artificial e cujo preço é o muro, né? Um muro que te faz invisibilizar quem está do outro lado e que faz você dizer assim, eu não quero nem saber quem está do outro lado, e daí, depois de um tempo, você começa a fabular que é esse perigoso que está do lado de lá e começa a se sentir perseguido, e o do outro lado começa a ter patologias narcísicas, que é o que você tem clinicamente dentro dos condomínios. Porque gente como a gente, só tem eu e minhas sombras. O que acontece? Eu estou de saco cheio de mim mesmo, né? E começo a atacar, enfim,
a me comparar e a experimentar, né, esse séquito de falta de sentido, inadaptação a si, despertencimento que a gente falou no começo. Mas como é que a gente pode colocar o pai aí? Né? Quer dizer, em primeiro lugar, quem que é o cara que manda no condomínio? Né? Ele é um administrador, ele é um síndico. Né? Como é que ele faz para... E aqui eu quero me desculpar com a sociedade e a Associação dos Síndicos, isso é uma alegoria, não tem nada contra as pessoas que se dedicam a fazer isso, que são pessoas incríveis, que arrumam o chuveiro e o encanamento, é uma alegoria. Né? Quer dizer, é aquela pessoa que ela se faz de, né? Mas ela se faz de sem pagar a conta. Se você disser, não, escuta, isso aí está errado, não, mas você está escolhendo. Ela diz, não, só sigo ordens. Eu só obedeço. E é característico do poder condominial que ele vai proliferando tantas regras, tantas leis, que elas são impraticáveis, elas são indecifráveis, que é exatamente como o Bolsonaro governou. Ele foi destruindo as instituições, criando revogaços, cláusulas, hipertrofiando as leis de tal maneira que elas não podem ser seguidas por ninguém. E daí o sujeito vem em cima e negocia orçamento secreto e faz o que bem entender. Bom, qual que era a questão? Na hora que a gente começa a reduzir os muros, na hora que as novas gerações não querem mais se casar com um muro e ficar ali numa autossegregação, quando os muros começam, a gente começa a ir para a rua. Né? Lembra como começou essa conversa? Era uma briga por 80 centavos para andar de ônibus. E em São Paulo, pelo menos, o pessoal das bicicletas tem um papel incrível. Ou seja, o que é isso? Espaço público. Nós estamos indo mais para o espaço público. Olha lá, isso é nosso. Aí você tem uma reação. Não é não. Não é não, porque você está fora do seu lugar, volta para o seu lugar, né? que é o reverso do condomínio, que é a prisão, né? A mesma estrutura, só que invertida. Né? A prisão e as comunidades alfaveladas. Né? Aliás, nascidas de um golpe de Estado, né? A partir lá de Canudos. Vocês voltam, vocês vão ter um lugar para morar. Não, eu não pago a minha conta. Né? Quer dizer, é essa gestão, né? O governador, né, aquele que tem poder, mas ele gasta o seu poder perdendo a autoridade. Né? Esse é o canalha. Né? É aquele que vai amealhando mais poder e menos autoridade, até que ele só pode bater. Né? Ele é, no fundo, um impotente, como a gente viu na retórica, voltando para o Reich. O imbrochável. É o imbrochável. Né? Isso estava lá no Reich. Ele dizia, olha, como é que esse pai que vai voltar no seu lugar, o que ele vai causar em você? Ele diz assim, ele vai estimular em você uma forma específica de recalque e repressão. Ele vai dizer para você, olha, a forma de ter prazer é essa, e as outras, né, elas vão ser punidas, porque as outras são o símbolo da desordem que a gente está vivendo no mundo. Né? Então, gay, essas coisas, e isso que é fora da ordem. O que é essa forma de poder? Ela diz assim, você precisa reprimir-se mais, você precisa renunciar ao prazer e transformar essa satisfação em raiva. Primeiro ódio, depois raiva. Raiva quer dizer agressividade. Essa agressividade que você primeiro usa contra si, né, para se transformar num banana, né, para se transformar em alguém que não consegue ter prazer qualificado, que embrutece o seu prazer. No capítulo seguinte, você vai inverter essa agressividade e lançá-la contra o outro. Daí você vai gozar de o quê? De perseguir no outro aquilo que você não consegue conter em você mesmo. Entende a gramática? Né? É o bolsonarismo, cuspido escarrado. Né? Ô, Christian, eu fiquei aqui, eu tô te ouvindo e, assim, eu anotei várias coisas, enfim. Eu queria voltar naquele museu que você estava discutindo com aquele Mbembe em junho, né, na conferência que teve, e eu achei incrível isso, assim, a questão
do museu ser uma coletividade, ser uma espécie de ONU e tal. O caráter é um museu dos nossos conflitos, né, digamos assim. Uhum. E como que a gente coloca o canalha, né, já que a gente estava falando de bolsonarismo, enfim, como que a gente coloca esse canalha no museu? Porque o que acontece? Eu fiquei pensando nessas questões, né, muito provocadoras, e até que eu estava conversando com você nos bastidores, que lá em Angola você tem um cemitério, inclusive o Gilberto Freire visitou lá, enfim, e esse cemitério tem artefatos umbali, né? E os umbali, eles são uma clivagem de populações locais com os brasileiros e escravizados. E eles fazem artefatos ali que tem uma técnica ancestral que esculpe ali na pedra filtro sabão, rostos, né? Rostos e cruzes, né? Uma mistura ali, ancestralidade com as cruzes, só que ele acabou sendo retirado de lá, então vai para outros países e tira do seu habitat natural, digamos assim, né? Dessa forma, o seu sentido, né? E eu fiquei pensando, quando você falou do Mbembe, fala assim, pois como é que esses objetos estão se sentindo, né? Como é que esses objetos eles estão numa angústia, né? Que é um estado inadequado dali, né? E isso me remeteu até o Arjuna Padurai, que é a vida social das coisas, né? Ele tem um capítulo só sobre, né, o tapete persa, né? Que ele vai desenhando ali ele conseguiu, né, desenhar ali a trajetória desse uso e desuso do tapete, mas assim, num todo a gente não consegue fazer isso assim, certamente, né, com historicizar nesse nível, né? Mas eu estava, enfim, são muitas coisas. Eu estava pensando nesse deslizamento, né, do imbecil para o canalha também, que você trouxe, né? Que o imbecil não tem um báculo, né? O imbecil não tem digamos, o cetro, né? Vamos botar assim. E o canalha, ele é sozinho, porque a gente está falando aqui, Christian, mas assim, as pessoas também. Tudo isso são conceitos, não são termos, né? Falando no Deleuze, não são termos, são conceitos. Canalha, imbecil, idiota, a gente não está xingando, a gente está trabalhando um conceito filosófico, né? E veja que eles eram conceitos psicopatológicos, né? Sim. O idiota, que é o sozinho, né? Em grego, idiotes, né? Aquele que não faz comum, aquele que está isolado. Né? Ele foi reapropriado, né, no século XVIII para falar daquele que tem uma deficiência intelectual, ele ficar sozinho. Né? Se a gente vai atrás da história dos termos de psicopatologia, a gente sempre vai encontrar situações sociais concretas, né? Problemáticas, né? O que perdeu o báculo, o canalha, não mencionei, né? Mas por que a gente deve recusar a análise para o canalha? Né? Porque o canalha, vamos dizer assim, aquele que está com um museu mal feito, né? Ele está vivendo à custa dos seus fantasmas, está vivendo fora de si, está vivendo assombrando os outros. Você põe ele no seu próprio museu, o que acontece? Ele vira um bobo, ele vira um débil, ele vira alguém que você... Que é o Bolsonaro sem poder, é o cara que nem tio do churrasco consegue, entende? Por isso, quer dizer, não analise canalha, não analise porque é ruim para ele. Eu queria trazer essa questão da análise do canalha, né? Quando Lacan fala isso, você está trazendo, Lacan fala duas vezes, né? Ele fala lá no texto dele, Estou Falando com as Paredes, e depois ele fala no texto Television. Essa negação, né? Quando ele diz assim, olha, não se pode dar a psicanálise aos canalhas. Eu queria fazer um link, eu queria que você pudesse falar sobre isso. Recentemente nós tivemos aí, né, a coisa do adolescente que pega aí a arma do pai, entra dentro de uma escola com símbolos nazistas, atira em diversas pessoas, se eu não me engano, mata 2 ou 3 pessoas, fere dezenas de outras pessoas, volta para casa, guarda a arma e vai almoçar com a família. O pai é um policial, né, que se apresenta como psicanalista nas redes sociais, olha que coisa, se apresenta como psicanalista nas redes sociais, né, fala sobre a importância da leitura e apresenta o livro Mein Kampf de Hitler, e é esse cara.
que é o pai desse garoto. Então, essa coisa de negar a psicanálise aos canalhas. Então, mas você vê isso. Quanta coisa fora do museu, né? Mein Kampf. Não é para você dar para ler assim. Ele tem que estar lá, naquele lugar. Vocês não se fazem, olha só como funciona, né? No fundo, é a mesma coisa equivocada com a arma. Vai deixar uma arma exibir, quer dizer, que é o canalha, né? Aquele que gosta de exibir o seu báculo. Então, deixa a arma, se exibe com a arma, fala da arma, o que acontece? O filho pega a arma e faz uma bobagem. Né? Quer dizer, é bola cantada. A gente brigou seriamente aí, Brasil afora, porque outras profissões, tudo bem, mas psicanalista, psicólogo, dizer que tudo bem você ter armas, com as pesquisas, com as coisas que a gente sabe sobre aumenta suicídio, aumenta feminicídio, aumenta violência doméstica, aumenta tudo. Quer dizer, esse é o canalha psicólogo, esse é o canalha psicanalista, porque ele sabe que não pode, ele sabe qual vai ser a consequência e não estou dizendo que o pai do não conheço, né? Mas, e conjecturalmente, né? É aquela pessoa que não sabe o que fazer com o seu museu. Né? Então, o conflito infantil ele sai a céu aberto. Né? Outra coisa também, Christian, que eu estava pensando aqui quando você falou da necropolítica e da biopolítica, tem 3 registros, né, na necropolítica que me remeteram a essa questão, até a primeira, né, dos moradores de rua quando eles morrem de coronavírus, né? E eles não entram sequer nas estatísticas, né? Nesse sentido, esse seria o primeiro sentido, né, que o poder pode produzir assim uma primeira maneira de destruição, né? Ou seja, você tem corpos mortos sem nome, sem identificação, não ritualizados, né? Porque se a gente vai fazer uma curadoria do museu, né, dos nossos museus, né, de forma que esse museu de nossos conflitos, né? Se a gente vai fazer uma curadoria, então a primeira coisa dessa curadoria seria ritualizar, né? Ritualizar, fazer um ritual fúnebre, porque o ritual fúnebre é justamente para você o fantasma de volta. Você vai agora, você vai ser lembrado num outro registro. Você está lá no passado, no museu, para a gente aprender, né? Fica lá bonitinho. O que você está falando é perfeito, Ronaldo, porque junta, né, a ideia de que tem uma extensão simbólica que vai, vamos dizer assim, do cemitério para o museu. Né? Exato. E o cemitério, eles estão fazendo ponte, né? Isso. Eles estão na clivagem desse fantasma. Porque se você não junta essa seria até talvez um complemento, não sei o que pode colocar nesse lugar, mas a questão de você, do museu, a proposta do Mbembe é excelente, né? Você tem uma coletividade e tem uma responsabilidade de todos para o museu, quando é de todos o objeto, né? Que foi perdido, mas agora está restituído. Mas, assim, talvez o cemitério seja ali uma resposta uma das respostas para esse museu, de modo que é preciso, eu falei isso na conferência passada, mas é preciso esse ritualização, a ritualização coletiva, a ritualização virtual, que virtual que seja, né? A ritualização individual, que seja, porque é uma forma de você simbolizar e dar nome, né? Aí eu passei para a segunda maneira de produzir essa destruição da necropolítica, quer dizer, uma forma de contenção, né, desses registros na necropolítica, seria, ou seja, se você não ritualiza, você não sabe o que perdeu. Exatamente. Quer dizer, essa ritualização que você está lembrando, ela tem um correlato, vamos dizer assim, psicanalítico, que é a travessia do Édipo. Né? A travessia do Édipo é você fazer um ritual em vida, dizendo aquele Paps morreu. Né? Eu deixo ele no museu porque aquele lá não manda mais em mim. Quando eu precisar, eu volto ao museu, mas ele foi reduzido, né, a sua forma nominal,
que é o processo, vamos dizer assim, do luto como uma individualização. Né? E depois de individualizado, ele pode se transformar em parte da comunidade dos que se foram, dos que a gente lembra de forma coletiva, que se juntam com como uma parte coletiva da nossa história. Né? Você tem os dois processos. O que o Bolsonaro conseguiu é o exato oposto. Você desindividualizar, então você morre não tem corpo, você morre não tem funeral, você morre não tem lembrança individualizada, né? E depois a individualização volta nos fantasmas, né? Volta no Coronel Ustra, volta nos nomes, né? Que não param de passar, né? Quer dizer, daí o passado não passa, ele volta, né? De forma obscena. Você vê, né? Que eu estava lembrando aqui até no Manifesto Comunista, a primeira frase do Manifesto Comunista, né? Um espectro, um espectro da Europa. Espectro. O espectro 2022, 2021, ROM do Brasil. Mas ronda mesmo, 48%. Por exemplo, acho que nesse ponto a gente tem que levantar a ideia de fazer um julgamento público, de fazer um julgamento que diga o seguinte, ou que parta da seguinte acusação. O julgamento público. O Brasil tem 3% da população mundial. Aqui morreram 15% dos doentes de Covid. Quem vai pagar a conta desses 12%? Quem? Em nome de quem que a gente vai pôr a dizer, olha, aconteceu aqui uma tragédia, a gente tem 3%, morreram 15%, então é 12% a mais. Né? Para fazer o luto, a gente precisa de nomes. E já tem todo o movimento, né? Já tem todo o movimento aí que está sendo feito, nisso que você trouxe, que eu achei fantástico, da Comissão da Verdade. Já tem todo o movimento já se debatendo anistia, já se debatendo toda essa questão, que já né? Que já é de uma Nós já vimos forma, isso antes. Já é uma repetição. Já é uma repetição de um sintoma. Eu me lembrei aqui do Darcy Ribeiro, quando ele fala que o retrato, né? A gente trazendo para o nosso contexto da educação, o Christian Dunker, ele também é um pesquisador da USP, né, da Universidade de São Paulo, também está dentro dessa, né, desse golpe perpetrado aí pelo Bolsonaro, né, que o Darcy dizia que o retrato sintomático da crise da educação, ela é um projeto persistente nesse país. Sim. Entendeu? Que exatamente reflete o aniquilamento das políticas públicas sociais. Não é uma coisa pelo Bolsonaro, já é uma coisa persistente. Né? Já é persistente, porque vem desde a época da ditadura, né? Não, e daí você vai da escravidão, daí você vai desse Estado Novo, você tem uma repetição. Tem um complexo paterno nisso aí, né? Quando você traz o Édipo, eu me lembrei disso. Tem um complexo paterno aí. Esse processo de pai que não morre. E que, como não morre, não vai para o museu. Como não vai para o museu, fica andando por aí vestido de ditador obsceno, ou de síndico, ou de gestor. Imbrochável. Imbrochável. Que é confissão de que eu não estou à altura. Veja que essa figura do pai, que o pai é um pai que o Freud trabalha em Totem e Tabu, né? Sim. Que aparece na estatuária africana, colombiana, né? Que é o pai egípcia, né? É o pai imbrochável, priápico. Sim. Está com o Freud inclusive, full time. O tempo todo. Isso é um martírio, cara. O Freud, inclusive, escreve lá no... O Freud, inclusive, escreve no Mal-Estar da Civilização, quando ele fala sobre essa questão de que o que nos humaniza é exatamente esse sacrifício. Aí eu gosto desse texto, né? Porque ele escreve com o William Fleiss sobre a santidade. Então ele diz que o que nos humaniza é o sacrifício que o sujeito faz quando entra na castração e abre mão do poder absoluto. Sim. Quer dizer, tem até uma desumanização. É por isso que quando a gente olha para esse canalha, tem uma desumanização dele. Tem uma coisa nele. Olha que coisa, Dunk. É o cara que chora num evento militar, mas é incapaz de chorar diante das 700 mil mortes no Brasil.
Por quê? Só contam os meus. É a minha família, é a minha horda. Né? Os outros são matáveis. Os outros não são vidas que valem a pena. Os outros são ninguém. Portanto, o Paulo Freire fala, né? Nem nada. Aquilo que o Paulo Freire fala dos corpos que não nasceram para esperançar. Isso. E que está na Hannah Arendt, né? Dizer, o ato de nascer, acrescentar algo ao mundo, morrer, prometer e perdoar. Né? A parte do perdoar e prometer, pedir desculpas, não precisa vir de alguma forma. Precisa vir. É nessa linha que eu falo em julgamento, né? No sentido de vingança, mas alguém tem que pedir desculpa às vítimas. Sim, Quem sim, vai ser? Sim. Gente, Ronald, eu vou precisar ir indo aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho. Cristian, eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, antes de ir embora. Desse que você lançou agora. É um livro que retrata, né, as coisas que a gente pôde fazer durante a pandemia, durante o bolsonarismo. Né? Ele tem uma parte assim dedicada a aproximar, né, e justificar o que a psicanálise teria que ver com a democracia, né, com o uso livre da palavra, espaço público. Depois tem uma parte extensa tentando mostrar que a psicanálise tem uma filiação com as teorias críticas, né? E que ela compõe aí um cenário conjugado com a nova crítica, né? Decolonial, diaspórica, feminista, dentro do seu escopo. Né? E daí tem capítulos sobre a questão de gênero, as políticas de identidade, sobre o neoliberalismo, sobre a religiosidade neopentecostal, esse fundamentalismo brasileira, sobre as massas digitais, quer dizer, o que é massa, o que é classe, por que a gente parou de pensar em classe. São tópicos, né, da desdemocratização brasileira, pensados à luz assim, de vamos colocar a psicanálise entre outras concepções, né, mas formando uma série, né, de discursos de resistência e de crítica. Né? Era só isso, tentar mostrar que a gente está do outro lado, não sei. Muito obrigado. Eu vou começar aqui a despedir. Tem vários comentários no chat. Eu botei, pessoal, os comentários que a gente pôde colocar aqui. Faz um bloco, Ronald. Faz um bloco. O Christian tem um poder de síntese do caramba. Então faz um bloco. Mas é que eu já estou atrasado aqui, gente. Eu preciso... então... Oh, meu Deus. Era tanta coisa para falar. O Christian está no Uruguai, o Peru está do lado aí, passando por um monte de problema. Nossa, era muita coisa que a gente... Christian, considerações finais, um minuto para você se despedir. Não, queria agradecer as perguntas de vocês, os comentários, a generosidade, a tolerância, né, da gente mudar o dia, parabenizar pela iniciativa do ciclo, né? E estamos juntos, longa vida, né? Agora, um momento de reparação. Eu quero meu livro autografado, hein? Manda seu endereço direito, hein? Vou mandar sim. Eu preciso. Christian. Obrigado, Jairo. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. A todos e todas. Foi ótimo a participação de todos. O que eu pude colocar, eu coloquei. Amanhã, Jairo. Pode falar, Jairo. Sim, amanhã nós teremos a presença da pró-reitora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que inclusive é minha orientadora, né, Jonas Alves, que vai estar falando sobre neoliberalismo, né, esse contexto da educação dentro do neoliberalismo. Uhum. Quer dizer, é uma palestra dando continuidade à outra. E aí eu conto com todos vocês. Deixa para a próxima palestra. Muito obrigado, viu, Christian? Obrigado mesmo. Obrigado, Christian. Muito obrigado. Valeu, gente. Beijo para todo mundo aí, pessoal dos comentários, agradecendo vocês. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Jairo.